Graça e paz, meus irmãos, uma ótima noite. E é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para convidá-los a fazer junto comigo a leitura orante dos Salmos. Hoje nós vamos fazer a leitura orante do Salmo 109, tá? E como de costume, eu quero convidar você nesse momento a procurar um lugar mais tranquilo, um lugarzinho mais isolado, onde você possa meditar na palavra de Deus junto comigo. Eu sei o quanto é difícil, eu também tenho essas dificuldades, como todos vocês, né, de ter um tempo de parar, de ouvir a palavra, de meditar, se desligar um pouquinho das distrações, do entretenimento. E eu sei o quanto isso é difícil nos dias atuais, mas nós precisamos nos esforçar, precisamos buscar a presença de Deus e todo o ensinamento que a sua santa palavra nos traz. Então, por causa disso, por causa dessa motivação, que nós possamos buscá-lo com graça e com misericórdia. Antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você a curtir, a deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com as pessoas que vão assistir depois, né? Pessoas que necessitam, assim como nós, né, de receber a palavra de Deus, que o Senhor possa conduzir os nossos corações em oração e juntos possamos meditar na palavra de Deus. Amém? Sem muito mais delongas, né? Eu quero convidar você a ler junto comigo o Salmo 109. O Salmo 109, ele é um salmo um pouquinho extenso. Na verdade, ele é um pouquinho menor do que dos últimos que a gente tem feito, né? Porque eles tinha alguns tinham 40 e poucos versículos, e esse aqui, o Salmo 109, ele só tem 31. Mas ainda assim, nós vamos fazer uma única leitura bem pausada. E depois nós vamos meditar juntos, né? Então que nós possamos nesse momento nos conectar com a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer a pequena pausa e depois a gente comenta sobre o Salmo. Vamos lá? Então, Salmo 109. Imprecações contra os inimigos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele o ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendigue, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o usurário, do fruto do seu trabalho. Esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extingua o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneça ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim. Por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração.
Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus. Socorre, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o Salmo 109, ele, como a gente já leu, né, é um salmo atribuído a Davi, e ele é um daqueles salmos chamados de salmos imprecatórios, né? São orações nas quais o salmista invoca juízo e maldição sobre os seus inimigos. E é um dos textos mais intensos nesse aspecto, chegando a ser citado lá no Novo Testamento em Atos 1:20, em referência à traição e queda de Judas Iscariotes. Então, no contexto da teologia reformada, né, a inspiração desse salmo é compreendido também como inerrante e infalível. E seu conteúdo é interpretado como uma expressão legítima da justiça de Deus, não como uma explosão pecaminosa de um ódio pessoal, né? Os salmos imprecatórios hoje, como toda a escritura, aponta para Cristo. Então, nós temos que ler esse texto do ponto de vista de que o salmista clama pela ação de juízo de Deus. Não como alguns pastores modernos, né, usam esses salmos para orar contra as pessoas que fazem oposição a eles, né? E muitos deles, com certeza pela postura, são hereges, são pessoas que fazem parte de algum tipo de seita e etc., ou que têm realmente uma péssima teologia. Então, esses salmos imprecatórios, eles precisam nos fazer olhar para quem é Deus e não para a ação que o homem passou. Mas a gente já vai falar disso daqui a pouco. Então, esse salmo está dividido basicamente em 4 pontos, né, que a gente vai discorrer aqui. O primeiro deles é um clamor por livramento, que vai do verso 1 até o verso 5, onde Davi apresenta a sua inocência diante das acusações e perseguições injustas. Ele faz a sua defesa, né? Ele fala: Senhor, o que estão falando de mim não é verdade. O inimigo me busca injustamente. Né? Ele vai fazer a sua defesa. E depois, do verso 6 até o 20, nós vemos as imprecações. Né? Imprecação contra o inimigo. Descreve em detalhes. Né? Aqui o salmista, né, Davi, descreve com detalhes o quanto e o que ele gostaria que o ímpio fosse afligido. Né? Ele descreve em detalhes o desejo de que o ímpio e sua descendência sofram as consequências dessa injustiça, da injustiça. Então, Davi mostra qual é o seu desejo em relação às ações do que os ímpios fazem contra ele. Então ele pede a quem? Ao único que pode socorrê-lo.
né, que é Deus, o único que pode socorrê-lo. Depois ele faz uma súplica por socorro, que vai do 21 até o 29. Então Davi agora se volta para Deus, pedindo que pela sua misericórdia divina ele seja libertado da opressão do inimigo. E o salmo termina com 2 versos, o 30 e o 31, que é um louvor e confiança em Deus, né? Um louvor de confiança a Deus, que ele conclui com a promessa de gratidão pública e confiança no agir de Deus em favor dos necessitados. Então esses são os 4 pontos que nós vamos olhar para o salmo, para que a gente possa entender e desmistificar um pouco esses salmos imprecatórios, né? Porque já ouvi muita mística em torno deles, né? Mas nós temos que sermos conscientes, sermos coerentes com uma boa teologia e não inventar coisas da nossa cabeça, né? Isso é fundamental. Então, o primeiro ponto aqui importante para nós, né, nesse texto que a gente viu, que vai aí o primeiro ponto, que é o clamor por livramento. Vamos ler lá? Clamor por livramento, que vai do verso 1 até o verso 5. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Então, aqui ele está pedindo para quê? Para o Senhor age a favor dele. Senhor, não te cales, não fique quieto, não fique sem nenhum tipo de manifestação, porque o inimigo está vindo contra mim de modo injusto. Olha só o que ele fala. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Quanto de nós já não fomos acusados de coisas injustas, de coisas que não são verdades, muitas das vezes sofremos as consequências e não sabemos o porquê estamos passando por aquelas coisas. Olha só o que ele diz lá no 3. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Ou seja, buscam gratuitamente oposição a Davi. E isso também se aplica a nós. Muitas das vezes nós somos objeto de oposição e às vezes sem motivo nenhum. As pessoas simplesmente olham para nós e se desagradam de quem nós somos, sem nenhum motivo aparente, né? E olha só lá o que diz no 4. Em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Ou seja, eles estão fazendo o mal, mas mesmo assim a resposta de Davi era a oração, porque a oração era o reflexo da confiança que ele tinha em Deus. Então ele não buscava que fossem feitas coisas pela própria mão, mas colocava o seu desejo de vingança diante das coisas de Deus. Então, olha só o que ele ficou falando no 5. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Então a gente percebe, né, que a intenção do salmista aqui é contra uma pessoa que ele tinha feito bem, contra uma pessoa ou pessoas, né, a gente não sabe o contexto em si, mas que ele tinha agido com o coração bondoso, em querer ajudar, em querer fazer alguma coisa, e a resposta foi a vingança, foi a hostilidade. Irmãos, isso reflete para nós aqui um ensinamento, porque nós não seremos retribuídos sempre de modo agradável pelas pessoas, mesmo nas melhores das intenções. Isso, o que ele fala aqui é um reflexo do mundo que nós vivemos, com pessoas que muitas das vezes são ingratas, ou pessoas que nos pagam o bem que nós buscamos fazer a elas, nas nossas limitações, na nossa fraqueza, porque nós somos pecadores, mas ao invés da gratidão, elas se voltam contra nós. Então, primeiro, esse salmo imprecatório começa mostrando a realidade de como é a nossa vida, dos motivos que nós temos, né, de se entristecer com a ação das pessoas, né, com palavras mentirosas, com acusações falsas, como ele diz lá no 3, com palavras odiosas. Ou seja, pagando aquele amor, aquele cuidado que você proveu àquela pessoa com vingança, com ódio, com hostilidade, coisas que com certeza não agradam o coração de Deus, né? Então, essa primeira parte aqui reflete para nós como que é a nossa vida atual. Nós passamos constantemente por situações parecidas com essa. Ou não, nós passamos. Nós somos acusados injustamente. E a diferença que nós temos que fazer é para onde nós olhamos, para onde está a nossa confiança, para onde está o nosso coração, na vingança
Que é isso que faz a diferença aqui. Porque o salmista, por mais que o seu desejo fosse de vingança, não foi ele que fez. Ele pediu para que Deus fizesse. Isso não é uma desculpa, obviamente, para nós, porque hoje nós entendemos que Cristo é a nossa justiça. Cristo é quem age. A Bíblia diz, né? Minha é a vingança, eu retribuirei. Né? A Bíblia também diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então a nossa oração é para que ele se arrependa, para que ele se converta. Jesus ensinou isso de modo poderoso. Ele falou: amai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Ou seja, uma conduta totalmente oposta do que o homem natural tem vontade de fazer. Porque a nossa natureza pecaminosa não consegue perdoar verdadeiramente, não consegue amar verdadeiramente o outro. É necessário que o Espírito Santo nos conduza a esse arrependimento e a esse amor. Então, toda essa primeira parte aqui, meus irmãos, mostram como é a nossa vida nos dias atuais. Uma vida onde nós somos expostos à ingratidão, à maldade, às falsas acusações. Diferente daqueles que querem camuflar os seus erros, como nós vemos, às vezes, alguns pastores sendo expostos na internet, os seus pecados horríveis, cabeludos, e eles inventam desculpa, manipulam pessoas, falam que estão sendo acusados injustamente. Não é isso. A acusação injusta é realmente quando existe algo que você fez e que você não fez, está sendo acusado que fez. Isso daí é mentira e manipulação. Quando você tenta esconder o seu erro, esconder o seu pecado, atrás do poder, atrás das pessoas. Então, essa conduta aqui fala daquele que busca ter uma vida piedosa. Ele, mesmo buscando uma vida piedosa, hora ou outra, pode acontecer, aconteceu com Davi, com Cristo aconteceu, ele foi caluniado pelos fariseus, e por toda aquela geração, ele foi caluniado. Então, nós vemos exatamente isso. E nós precisamos entender que nós não somos melhores do que Davi. Do mesmo jeito como ele passou por isso, nós passamos também. Então nós temos que ter os nossos olhos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? E não buscar nunca, de modo nenhum, uma justiça própria, baseado somente na nossa percepção. E depois do verso 6 até o verso 20, Davi começa a descrever detalhes do seu desejo. De como ele deseja que o ímpio sofra a justiça de Deus, vamos dizer assim. Então, eu vou ler só alguns versos, porque é comprido, do 6 ao 20, mas eu vou ler só alguns versos só para a gente refletir sobre o que o salmista está pedindo para Deus. Vamos lá, do verso 6. Olha só o que diz. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Ou seja, ele deseja que, na hora do momento da aflição do ímpio, se ele clamar a Deus, que aquela oração seja tida como pecado, ou seja, que não seja ouvida, que não seja atendida por Deus. Olha só, vou ler de novo você, Suscita contra ele um ímpio e à sua direita um acusador, ou seja, levanta contra ele uma pessoa que aflija o mal a ele, do mesmo jeito como ele fez comigo, como essa pessoa fez comigo. E continuando, que os seus dias sejam poucos, e tome outro seu encargo. Essa parte fica pesada, Fica pesada pra gente ler, porque a gente sabe que nós não oraríamos assim, entendendo a ação de Cristo Jesus, talvez nós não pediríamos assim. Mas esse salmo, como eu já disse lá inicialmente, ele é um salmo inspirado por Deus. Ele reflete a alma do homem. Muitas das vezes o salmo reflete quem nós somos. O nosso desejo de vingança, o nosso desejo de que a justiça seja feita. Então, aqui o salmista não faz diferente do que qualquer um de nós. No seu momento de raiva, a gente não sabe o que Davi estava passando nesse momento, mas nós conhecemos a história e sabemos de tudo aquilo que Davi passou, que está registrado nas Escrituras. Então, exatamente isso aqui, o desejo da vingança. Olha só no 9. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendigue, sejam expulsos das ruínas da sua casa. Aqui o salmista desabafa diante de Deus tudo aquela vontade que ele tem de que aconteça com o ímpio. E mais uma vez eu volto a dizer, porque é importante que nós entendamos isso. O registro dos salmos são inspirados por Deus. Não para mostrar, nesse caso, não para mostrar a plena vontade de Deus, mas para mostrar como é o coração do homem. O coração do homem é assim, ele quer vingança. Mas
Davi era um homem segundo o coração de Deus. E então o modo como ele orava era para que Deus fizesse. Perceba, não tem a ação direta dele. A Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo imundo. Então, o nosso desejo não deve ser nunca, jamais, como vingança, mas sim para orar para que o ímpio se converta. Orando pelos nossos inimigos, desejando que eles sejam alcançados pela poderosa mão de Deus. Não querendo que as coisas aconteçam segundo a nossa medida, irmãos, porque nós somos injustos, nós somos pecadores, e a nossa vontade, muitas das vezes, na maioria delas, está em desacordo com a vontade de Deus. Ela só está de acordo quando combina com a vontade dele expressa na palavra. Todo o resto, ou seja, todas as outras vezes, ela é oposta e enganosa. O nosso coração é enganoso, mais enganoso que todas as coisas. Então, o desejo da justiça de Deus, ele é correto, porque quem pode pleitear a nossa causa de modo verdadeiro e justo, a não ser Deus? Quem pode? Ninguém, somente Ele pode exercer a justiça na medida certa para que o ímpio aprenda a lição. Então o nosso coração tem que ser movido de compaixão. Talvez, e é óbvio que é extremamente difícil para nós, quando nós olhamos para uma pessoa que nos fez um grande mal. É diferente, né? Quando a pessoa vai e pisa no seu pé, dói. Mas você não vai ficar com raiva dela uma semana por causa disso. Você sabe que foi um acidente, né? Agora, vai existir situações que essa pisadinha no pé vai ser mais difícil. Vai haver situações que vão ser um pouco mais graves. E talvez você não tenha essa compaixão que você acha que tem para perdoar. E eu já vi pastores falando isso, que nós temos que orar desejando isso para as pessoas que nos fazem o mal, usando exatamente salmos imprecatórios, né? Um deles, inclusive, muito famoso, né? Ficou famoso, entre aspas, por ter falado exatamente sobre isso também, usando os salmos, falando que nós temos que orar aí para certas pessoas, que eu não quero entrar aqui e falar nome para não estender, mas que os cristãos deveriam orar usando os salmos imprecatórios, desejando até mesmo a morte dessa pessoa. Sem entender que esse contexto que nós estamos lendo aqui precisa apontar para a justiça de Deus. Irmãos, como que pecadores como nós, injustos, fomos resgatados sim por Deus, mas como pecadores como nós, podemos ser critério, podemos ser régua para como Deus tem que agir? Explica para mim. Como que o vaso vai falar para o oleiro, olha, não faz desse jeito? Como é que nós vamos olhar para as verdades de Deus e falar para Deus, Deus, não faz assim, faz do meu jeito, porque eu que sei como, gente, não faz sentido. Então, o fundamental é a confiança em Deus, de que Ele retribuirá. Ele retribuirá, Ele dará a paga. Ele é justo, Ele é fiel, e Ele sabe tudo aquilo que Ele faz, irmãos. É para que o nome dEle seja glorificado. Ah, mas o ímpio, nem no dia mal, ele olha para Deus, é verdade. Mas o ímpio, muitas das vezes, pode ser um instrumento para que a gente busque mais a Deus. Nos afligindo. Fazendo com que a gente corra para aquele que é justo. Eu não sei você, mas eu já vivi uma situação muito parecida com essa escrita aqui no Salmo. De ser acusado de algo extremamente assim, horrível, mas que não era verdade. Era uma mentira assim, cabeluda, a meu respeito, que falaram para uma certa pessoa e essa pessoa ficou com raiva de mim. E sabe o que eu fiz? Nada. Eu orei, pedi a Deus, falei, Senhor, eu não fiz nada. O Senhor bem sabe. Coloquei diante de Deus. E o próprio Senhor organizou todas as coisas. Então, assim, o nosso papel é o perdão. Mesmo sabendo que o perdão, humanamente falando, sem a ação do Espírito Santo, é impossível. Quem nos capacita a perdoar, irmãos, é o Espírito de Deus, não somos nós mesmos. Eu sempre converso isso com alguns irmãos, eu falo, irmão, perdoar não é algo humano, perdoar é algo que procede de Deus, um ímpio não consegue perdoar, o homem natural não consegue perdoar, somente os filhos de Deus foram habilitados ao perdão, porque eles receberam o perdão de Deus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus nós somos capacitados ao perdão.
Mesmo que muitas das vezes não consigamos, por causa do nosso ego, por causa do pecado, da nossa idolatria, nós não consigamos, ainda assim, o Espírito de Deus nos capacitou para isso. Ele nos capacitou para isso. Então, irmãos, nós temos que olhar para isso com mais responsabilidade, pedindo ajuda em cumprir por obediência a vontade de Deus, que é o perdão. Não se trata do que a gente sente. Ah, mas eu não sinto vontade de perdoar. Mas eu não sinto. Você nunca vai sentir. Pelo contrário, talvez você sinta cada vez mais raiva enquanto você não pedir para que o Senhor te direcione em arrependimento. Um abismo chama outro. Quanto mais você se enfia no pecado, mais você vai, mais grotesco é. Então é necessário que o Espírito Santo te fortaleça, te empurre para frente, te esprema, expurgue o pecado do seu coração para que você consiga perdoar e obedecer a palavra de Deus. A palavra aqui que nós temos que guardar é obediência. Não é sentimento, não é sensação, é obediência à palavra. O Senhor diz que nós temos que perdoar. Nós oramos o Pai Nosso. E como que nós falamos? É de modo hipócrita. Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos falando para Deus. Jesus já deixou ali um modelo que nós precisamos perdoar, irmão. Irmãos, qual é o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus? É gigante, é infinito. Nós não merecíamos ser perdoados do nosso pecado, nós não merecíamos. E o que a gente faz? A gente recebe um perdão gigante, a gente recebe um perdão maior do que nós mesmos, o que a gente faz? Não consegue perdoar o outro. Jesus até conta uma parábola disso, né? O Senhor vai e perdoa o seu servo das suas dívidas e o servo vai e pune aqueles que deviam para ele. É mais ou menos assim que nós agimos. Nós tínhamos uma dívida gigante, Deus nos perdoou, Deus nos resgatou, nos salvou, e o que a gente faz? A gente se senta agora num trono de soberba e acha que pode apontar o dedo para tudo. Mas esquece dos nossos pecados. Nós temos pecados. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Entendeu? Nós precisamos disso. Então, os salmos imprecatórios, eles mostram quem nós somos. Nós queremos vingança. Nós queremos. Mas até como eu já li lá na introdução, né, ele fala assim, ó. Oração, né, referência, quer ver? Aqui, ó. No contexto da teologia reformada, a inspiração de Salmo é compreendida sim como inerrante e infalível. O seu conteúdo é interpretado como uma expressão legítima da justiça de Deus, não como uma explosão pecaminosa de ódio pessoal. É desse modo que nós temos que olhar para esse Salmo. A expressão legítima da justiça de Deus. Porque por mais que o salmista ore desse modo que para a gente parece extremamente agressivo, né? Vou até ler um verso aqui de novo, o 9, eu achei pesado, né? Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Mas na conclusão, depois dessa oração, ele fala, Senhor, seja feito aquilo que o Senhor tem para fazer. Ele não está dando ordens para Deus, ele está expressando o desejo dele de vingança. Coisa, irmãos, que nós também não podemos esconder, porque o nosso coração é assim. Nós queremos o mal das pessoas que nos fazem mal. Mas a Bíblia nos ensina o quê? Retribuir o mal com o bem. Então esse texto está aqui nas Escrituras registrado para mostrar quem nós somos. Pecadores. Pecadores. E lá no 21, vamos ler o 21 já. 21, verso 21. Olha lá o que diz. Mas tu, Senhor Deus, faz o quê? Age por mim. Então depois, ó, o verso 20 é o último, né, ó, das imprecações aqui. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Encerra assim. Olha só o que diz o 21. Mas tu, Senhor Deus, age por mim. Esse é a conclusão. Então o salmista, primeiramente, abre o seu coração para Deus. Senhor Deus, pega o ímpio, dá paulada na cabeça dele, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele vai falando um monte de coisas, um monte de vontades do coração dele, que ele quer que seja feito, mas no 21 ele confia em Deus. Ele diz, tal seja da parte do Senhor.
Mas diz assim: mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. E no 22 ele revela mais uma vez: porque eu estou aflito e necessitado, dentro de mim me sinto ferido o coração. Então o que ele está falando aqui é expressando o coração do homem, do ser humano, pecador, desejoso de vingança, querendo fazer as obras com as suas mãos. Como cada um de nós pode ser assim também, nós não somos diferentes de Davi. Nós não somos diferentes de Davi. Esse aqui é um reflexo do coração do homem caído. Não é diferente do nosso coração. Não é para você ler esse salmo para você aprender a amaldiçoar aqueles que te fazem mal, desejar o mal. Não. Não é para isso. Não use a Bíblia do modo errado. As Escrituras não servem para você fazer nenhum tipo de encantamento, de mantra, ou de desejar o mal para alguém, mas ela serve para revelar o coração do homem. Nós vemos isso claramente aqui no livro de Salmos. É o coração do homem que quer que aconteça o mal mesmo. A pergunta é: será que nós teríamos a clareza? Vou até usar outra palavra, não é nem clareza. Será que a gente teria a humildade de reconhecer que o nosso coração não é diferente do coração de Davi? Que deseja o mal para as pessoas? É sim. É sim, o nosso coração é exatamente assim. Mas a partir do verso 21, agora ele direciona para quem? Para Deus. Senhor Deus, age por mim. Meu coração está aflito. Dentro de mim sinto ferido o coração. Olha como ele se sente lá no 23. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe como um gafanhoto. Ele sente a fragilidade, a fraqueza das suas mãos para resolver o problema que ele tem. Dentro do coração dele, então ele clama para quem, irmãos? Para Deus. Olha o 24. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam. De magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. No 26, socorre, Senhor, Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia. Perceba como ele começa expressando o coração dele, mas ele vai concluindo, conforme o salmo avança, ele vai apontando agora para quem é Deus. Ele vai apontando para quem é Deus. E é para lá que nós temos que olhar, é para onde os nossos olhos precisam repousar, naquele que cuida do nosso coração, que cuida da nossa vida, que é o nosso Deus. Não são as situações que vão nos tirar do plumo, e muitas das vezes elas tiram. Muitas das vezes as situações desestabilizam o nosso coração, tiram a estabilidade do nosso coração. E para onde nós vamos correr? O salmista aqui, Davi, correu para Deus. Senhor, o Senhor, age por mim, meu coração está ferido. Nós ficamos abalados emocionalmente, isso não é novidade para você nem para mim, porque nós somos frágeis. A nossa estrutura pecaminosa nos coloca em uma condição de fragilidade. Tamanha, que não conseguimos perdoar, mesmo recebendo o perdão de Deus. Um perdão incalculável. Um perdão incomparável. O perdão de Deus não é um perdãozinho, é um perdão completo. É um perdão completo que nos redime completamente de uma vez por todas. De uma vez por todas. E ainda assim, nós somos, vamos dizer assim, nós somos meio miseráveis para perdoar. Não queremos perdoar aqueles que nos ofendem, mas oramos tão bonito, Pai Nosso, repetindo a frase: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores, né? Nós oramos assim. Mas, irmãos, quão distante é o nosso coração dessa realidade plena. Por isso que nós precisamos pedir que o Senhor nos conduza a esse coração perdoador. Que a nossa confiança como salmista esteja em Deus. Esteja em Deus, é lá que tem que estar a nossa confiança, na ação provedora e suficiente de Deus. Não em nós mesmos. Então aqui do 21 ao 29, o salmista clama pelo socorro, pela libertação,
pela ação soberana de Deus, livrando ele dessa situação horrível que ele estava passando, de aflição, de perseguição. Porque é Deus quem nos liberta, e nós somos libertos em Cristo Jesus, das amarras do pecado. Motivo temos é de glorificar a Deus, de bendizer o nome de Jesus. É esse o motivo que temos hoje. Não de desejar vingança, mas sim orar por aqueles que nos afligem. Eu sei que é difícil, eu não estou falando aqui que é fácil. Não é fácil. Por causa da nossa estrutura, por causa de quem nós somos, não é fácil. Não é fácil para mim, e eu sei que não é fácil para nenhum de vocês também. Mas nós precisamos pedir que o Senhor nos capacite a isso. Porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós perdoemos como Ele nos perdoou. Que nós amemos uns aos outros como Ele nos ama. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos buscar a capacitação de Deus. Amém? E ele conclui, deixa eu abrir lá. E ele conclui nesses dois últimos versos aqui, ó, o 30 e 31, com um louvor de gratidão. Olha só o que ele diz: muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então, no final, ele ainda agradece. Darei graças ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão. Aqui ele aponta exatamente o que ele está falando no contrário lá no início. Né? Que ele fala da multidão, as pessoas olham para mim e meneiam a cabeça, lá no 25. Né? Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me vem, meneiam a cabeça. Mas agora ele fala que no meio dessa multidão, no meio dessas pessoas que me afligem, eu louvarei a Deus, eu bendirei o seu nome. Porque a minha causa está diante do Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz no 31, mais uma vez. Porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam. Para livrar dos que lhe julgam a alma. Então o Senhor não ignora as nossas dores. Nós já falamos isso aqui em alguns salmos. O Senhor, Ele olha para nós, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos frágeis, que nós somos fracos, mas ainda assim Ele nos fortalece, ainda assim Ele nos dá graça, ainda assim Ele nos dá o seu amor acalentador, ainda assim Ele nos guarda, Ele nos protege. Então é para lá que nós temos que correr, mesmo em meio às falsas acusações. O nosso coração precisa repousar em quem Deus é, porque é lá que está a nossa identidade. É lá que está o nosso lugar seguro, em Cristo, não em nós. Então, irmãos, que nós possamos aprender isso com esse salmo. Nós somos pecadores. O nosso coração deseja a vingança, mas a ação é de Deus. E é nele que precisa estar a nossa confiança, a nossa segurança e o nosso socorro. Amém? Eu quero orar junto com você para a gente encerrar a nossa leitura orante. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós bem sabemos, Senhor Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo as aflições e mesmo quando o nosso coração deseja o mal àqueles que nos oprimem, nós colocamos diante de Ti, Pai, quem nós somos. E nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos fracos e necessitamos do Seu perdão. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelas pessoas que nos afligem, que falsamente nos acusam ou já nos acusaram. E pedimos a Ti que a Tua misericórdia seja sobre essas pessoas, sobre situações talvez, mas que o Senhor possa acalentar o nosso coração também, para que nós não desejemos a vingança, mas que nós possamos desejar, Pai, aquilo que o Senhor espera de nós, que é a justiça correta. A nossa percepção, Pai, é limitada. Nós não podemos dar a paga correta, mas o Senhor pode, porque o Senhor é bom. O Senhor corrige, açoita a todos aqueles que têm por filho. Então que o Senhor possa corrigir, que o Senhor possa exercer a sua justiça, porque é no Senhor que nós depositamos a nossa confiança.
Nós sabemos que o homem mau trabalha e maquina constantemente contra os seus, contra aqueles que o Senhor elegeu. Mas nós também sabemos e confiamos na tua ação soberana para proteger-nos, para nos guardar, para nos caminhar, para nos fazer caminhar segundo a tua vontade. Então que nós possamos, Pai, depositar a nossa confiança em Ti, sabendo que o Senhor é fiel e justo. O Senhor dará a cada um segundo as suas obras. O Senhor guardará as nossas vidas na Tua poderosa mão e direcionará os nossos passos segundo o Teu querer, Senhor Deus. Fala conosco, Pai. Nos abençoa, nos guarda e nos dará a alegria, Pai, da salvação. Que nós possamos esperar em Ti com confiança e com alegria, rendendo ao Senhor louvor, glória e majestade, Pai. É o que eu oro e te agradeço, no nome santo de Seu Filho amado Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença, você ficou até aqui. Eu espero que a palavra tenha falado com você, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma boa noite de sono, de descanso. E peço a você, se você gostou, compartilha, comenta, e que Deus possa continuar nos abençoando, nos protegendo e nos conduzindo. Amém, meus queridos? Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.